E o século XXI conheceu a primeira grande epidemia mundial de sua história. Mas não se trata de um vírus, bactéria ou qualquer coisa do gênero, senão uma doença social, o assédio moral no trabalho. E os dados são impressionantes. De acordo com uma pesquisa realizada recentemente no Brasil, mais da metade dos entrevistados diz que sofreu ou sofre algum tipo de assédio moral no trabalho. Só que boa parte desses entrevistados, quando foi indagada sobre qual seria o seu conceito, não soube responder. E você? Como você responderia? O primeiro passo na resolução de um problema consiste em atribuir a ele um nome. Foi isso que fez a psiquiatra francesa Marie-France Rigaud quando escreveu o seu livro em 1998. A partir da edição desse livro é que o mundo acabou se dando conta de algo que sempre existiu no universo laborativo, em que o sofrimento sempre esteve associado ao trabalho pela própria etimologia da palavra trabalho, que deriva do latim tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos para ferir os presos e os escravos. Na verdade, a associação do trabalho ao sofrimento é bem mais antiga do que a própria etimologia de sua palavra. De acordo com o livro da Gênesis do Antigo Testamento da Bíblia, Adão e Eva tiveram como punição, por provarem do fruto proibido, o trabalho para conseguirem o seu alimento. Até mesmo a própria criação do direito do trabalho é uma tentativa para coibir os abusos cometidos nesse universo, haja vista o que aconteceu no século XIX com o surgimento da Revolução Industrial e que a gente vem vendo essas práticas se repetindo até os dias de hoje. O assédio moral ele não tem previsão na legislação brasileira até o momento, mas ele é coibido porque ele ataca frontalmente o princípio mais importante do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu já falei sobre esse princípio e eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem o vídeo numa outra oportunidade. Assediar significa perseguir com insistência, importunar, molestar. No dicionário Aurélio, a primeira definição que a gente tem para assédio significa sitiar, ou seja, por-ser com um lugar com a finalidade de dominá-lo. Isso é bem característico do assédio moral, em que o assediante ele vai cercando, ele vai dominando a vítima até que ela venha a capitular, seja pedindo demissão ou dando entrada em algum benefício previdenciário, por exemplo. O assédio moral, portanto, é todo comportamento abusivo que atente contra a integridade física e psíquica de uma pessoa por períodos repetidos ao longo do tempo, com a finalidade de a desestabilizar emocionalmente. O assédio moral possui, portanto, 4 elementos. O primeiro é o abuso do direito, ou seja, quem o exerce extrapola de um direito previamente existente. Quase sempre é o caso do patrão em relação ao seu empregado por força da exacerbação dos seus poderes de supervisão hierárquica. Também acontece entre empregados quando eles também extrapolam do exercício dos seus poderes inerentes ao contrato de trabalho. O segundo elemento do assédio moral é a reiteração da conduta, ou seja, um caso isolado não vai caracterizar como assédio moral. Há que se ter uma reiteração de condutas, uma continuidade nesse procedimento para que se caracterize o assédio moral. O terceiro elemento é um elemento subjetivo, ou seja, a intenção do agente em provocar, em desestabilizar emocionalmente a vítima. O quarto elemento é a intensidade da violência, que precisa ser inadmissível do ponto de vista do homem médio. Ou seja, a gente não deve utilizar como paradigma nem uma pessoa extremamente sensível, nem alguém altamente resistente a injúrias e humilhações. Um padrão importante que a gente pode utilizar na aferição da intensidade da violência é a questão cultural, ou seja, o ambiente de trabalho, qual é o tipo de comportamento que é admitido naquela profissão específica. Há profissões que admitem um certo tipo de tratamento e há outras profissões que admitem outros. Há 4 categorias de assédio moral. O assédio moral descendente, que é o mais comum, que se dá do patrão ou do superior hierárquico em relação ao empregado ou subordinado. O assédio moral ascendente, que se dá dos subordinados em relação
ao superior hierárquico. Um exemplo comum que a gente tem é o que acontece no mundo do futebol, em que os jogadores acabam se cotizando para atuarem mal em várias partidas para forçar a demissão do seu superior, a demissão do treinador. Isso é um caso de assédio moral ascendente. Há também um assédio moral horizontal, que se dá entre pessoas do mesmo nível hierárquico, ou o assédio moral misto, em que você tem a combinação de assédio moral ascendente ou descendente com o assédio moral horizontal. As causas mais comuns do assédio moral são 4. A primeira é a rivalidade e a competitividade que acontece no mundo corporativo, em que a pessoa, com o anseio de obter uma melhor posição na empresa, ela acaba provocando o assédio moral no seu colega de trabalho. A segunda causa se dá quando você tem um receio em ver descobertas algumas fraudes ou ilegalidades que pratique, ou até mesmo algumas fraquezas que possua. Então você acaba descontando isso nas outras pessoas como uma forma também de preservar e impedir que algo seja descoberto. A terceira causa, que não é muito comentada na jurisprudência nem na doutrina, é a perversidade natural do homem, em que certas pessoas se comprazem apenas em ver o sofrimento alheio, em provocar o sofrimento de outras pessoas. E a quarta e última causa, ela se dá sob o ponto de vista do assediado, que é o receio, o medo de perder o seu emprego, que ela acaba então se sujeitando, se subordinando e se tornando mais vulnerável às práticas de assédio moral no trabalho. Eu separei para vocês os principais comportamentos que acontecem no assédio moral. Vamos ver? O assédio moral, ele produz consequências jurídicas tanto em relação ao assediante quanto ao assediado. O assediante, se ele for empregado da empresa, ele está sujeito à demissão por justa causa, também à reparação civil por danos patrimoniais e morais causados ao assediado, e em determinados casos, o assediante também responde por crime. Há alguns casos de assédio moral que também são ilícitos criminais e eu destaquei para vocês darem uma olhadinha. Vamos ver? O assediado, ele tem o direito a declarar a extinção do contrato de trabalho por justa causa do empregador, ou seja, pleitear a rescisão indireta do contrato e requerer a respectiva indenização. Também pode pleitear a reparação por danos patrimoniais e morais na esfera civil e também obter benefícios previdenciários sob a modalidade de acidente do trabalho. Como combater o assédio moral na empresa? A melhor forma é a prevenção. Daí eu sugiro, por exemplo, que se façam pesquisas de opinião, avaliações funcionais periódicas, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, a criação de códigos de ética e comissões que sejam responsáveis pela apuração de infrações e, principalmente, a criação de uma ouvidoria, porque boa parte dos funcionários não se sente à vontade de fazer essa reclamação diretamente, até com receio de sofrer represálias, mais represálias ou de perder o seu emprego. Eu procurei na doutrina, na jurisprudência, livros de ética, moral e comportamento, alguma fórmula que pudesse nos ajudar nessa verificação, mas não encontrei nada melhor do que essa máxima cristã: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Ou melhor dizendo, ame ao próximo como a ti mesmo.